E aqui estamos de novo em mais um vídeo do canal E4E5, dessa vez para a gente encerrar o estudo da variante aberta da Ruy Lopes. Nesse vídeo nós vamos abordar especificamente as linhas ultrateóricas, que surgem após o avanço D4 precoce das negras. Vamos recordar rapidamente o que nós já vimos. O diagrama está passando para chegar primeiro na posição inicial da variante aberta, com cavalo captura E4, seguindo os lances intermediários que nós já estudamos nos vídeos 19 e 20, e alcançamos a tabia principal da variante aberta. Isso nós já sabemos de cor, e vamos fazer uma pequena recordação a partir daqui. Nós já vimos no vídeo 21, após o lance C3, a opção por jogar bispo C5. No vídeo 22, nós vimos novamente C3 e o recuo do cavalo para C5. Na sequência, o bispo era defendido em C2 e as negras progrediam com o bispo G4 e bispo E7. Os exemplos que a gente vai ver agora, eles começam no lance 9, com branca jogando cavalo de B para D2. Por que essa transposição? Essa transposição ela era favorita de Karpov depois que ele perdeu a partida que nós demos no exemplo do vídeo 21. Pois ele passou a querer evitar a linha C3, bispo C5. Diante dessa possibilidade, ele passou a obrigar o lance do recuo do cavalo. Jogando o cavalo de BD2, bispo C5 não é favorável às negras neste momento. As trocas no centro serão favoráveis às brancas. Então, não há opção para as negras, com 9 cavalo de B para D2, a não ser recuar o cavalo obrigatoriamente. Cavalo C5. Essa é a questão da transposição da ordem de lances. E uma vez transposto os lances, jogamos C3. E se as negras desejarem, podemos até transpor para a linha já estudada. Com cavalo C5, se as negras assim permitirem, pois há a possibilidade de se jogar bispo G4, como na linha anterior, ou então de se jogar bispo E7, eventualmente brancas respondem com H3, evitando o bispo G4, e segue um jogo mais morno do que a gente vai ver. O problema é que nessa posição específica tem a porta de entrada de uma linha extremamente aguda, onde negras respondem imediatamente D4, enfrentando o centro para abrir o centro. Essa demolição de centro das brancas é favorável às negras no sentido de que o grande objetivo estratégico das negras é passar um peão da ala da dama. Se o centro das brancas já tiver demolido, isso é facilitado, a princípio. Então, após cavalo de B para D2, cavalo C5, C3, as negras não vão querer transpor para a linha mais morna. Elas vão direto ao ataque e jogam D4. E aí as brancas se perguntam, e agora? E agora tem um problema sério de ordem de lances. Primeiro, não se captura o peão. Primeiro, a gente vai fazer a troca de peças. Então, só confirmando que se eu jogar peão captura primeiro, cavalo captura, dama captura. E nosso peão em E5 das brancas está numa situação meio esquisita. Para defender, cavalo F3 vai provocar a troca precoce de damas, e as brancas não vão ficar com nenhum ataque contra as negras. A opção nessa posição seria dama E2, seguido de torre D8, A4, atacando a ala da dama, dama D5, exclama, A captura B5, A captura B5. E o final que se encaminha, ele é favorável para as pretas. Então não é a melhor opção. E não vale a pena.
A linha usual é a do jogo entre Karpov e Korchnoi. Em Merano, em 1981, nos rounds 14 e 16, que foi bispo captura E6 primeiro, seguido de cavalo captura E6, e agora sim, brancas capturam o peão em D4 e o cavalo de C captura o peão em D4. Essa é a ordem usual de lances. Note que se as brancas jogarem agora cavalo captura D4, dama captura D4, eu volto para a posição que nós já discutimos na linha anterior, começando com a captura pelos peões. Então não adianta. Por isso, Karpov optou pelo lance 13, cavalo E4, que foi respondido por bispo E7. Brancas continuam com bispo E3, e agora Korchnoi cometeu um erro no round 14. Ele tinha perdido muito tempo com o lance anterior, bispo E7, que apesar de bastante lógico, na época essa linha era uma novidade. Esse lance com cavalo E4, ele não tinha uma teoria já estabelecida. Eu falei que agora é a linha usual porque agora é a linha usual. Na época ele não se sabia. E depois de bispo E3, Korchnoi joga cavalo captura F3. E isso é um erro. Depois de dama captura F3, roque e torre de F para D1, as brancas ficam com um centro bastante sólido, aproveitam a oportunidade para um avanço com cavalo F6 num lance tático, e brancas ficam numa posição superior e terminam vencendo. O melhor lance para as negras, na verdade, depois de bispo E3, é cavalo F5. Isso foi descoberto na partida seguinte em que Korchnoi jogou novamente de pretas, no round 16. Eles jogaram exatamente a mesma linha, mas dessa vez Korchnoi fez a resposta correta. 14, cavalo F5. A resposta foi dama C2 e depois roque. A sequência deu às negras um jogo igual e a partida terminou empatada. Poxa, mas isso não tem nada de difícil. Verdade, que até aqui não foi difícil compreender. O grande problema é a opção mais extravagante. O diagrama retornou os lances e estamos na tabia inicial da linha. Porque nesse ponto tem um golpe tático. No lugar de fazer as trocas no centro, existe um lance tático que é descrito nos livros como bombástico. E é realmente bombástico. É um dos sacrifícios mais esquisitos que eu já aprendi no xadrez. É extremamente complexo e cria uma linha que já possui uma teoria conhecida quase até o 20º lance, independente da variante a ser utilizada. Tem exemplo de jogo para todos os gostos, que é o sacrifício com cavalo G5. Esse lance é simplesmente absurdo, principalmente pelo fato de que a melhor resposta para as negras é aceitar o sacrifício e capturar o cavalo, entrar na cilada. Porque fugir da cilada do cavalo é melhor para as brancas. O exemplo específico sugerido, que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas eu recomendo especificamente o embate Karpov-Korchnoi, em Baguio, 1978, round 10, onde Korchnoi evita a captura do cavalo em G5. E as negras só conseguiram arrancar um empate porque quem estava de negras era o Korchnoi. Primeiro vamos entender a situação tática que está sendo criada aqui. Se dama captura o cavalo em G5, a chave para entrar na linha é dama F3, exclama. Após dama F3, o cavalo em C6 está caindo. Ele está cravado também com a torre atrás. Então, a situação fica bastante complicada, porque C6 está completamente deficitário. Então, seguindo a teoria
de que devolver o material é a maneira mais simples de reigualar o jogo, ou seja, a teoria do aceita que dói menos, as negras não se importam em devolver o cavalo. Simplesmente tiram a torre da cravada e protegem o seu rei. E fazem um roque grande. Bem simples, bem natural. Roque grande, trocam-se os bispos e dama captura C6. Negras jogam dama captura E5 e parece que esse peão saiu de brinde, mas não. As brancas estão com a intenção de remover o cavalo da posição em que ele está e deixar caído o peão em A6, que será capturado pela dama, desestruturando totalmente a ala da dama das negras. Então, brancas jogam B4 com esse intuito. Só que aí as negras vão dar o contrajogo. E o contrajogo é excepcional. Por quê? Qual é a grande sacada da variante aberta para as negras? É romper a ala da dama, seja com sacrifício de peão, seja com sacrifício qualitativo, ou seja com sacrifício de peça. E isso vai produzir a promoção de um peão. Esta estratégia das negras está presente em praticamente todas as variantes da variante aberta da Ruy Lopes, e inclusive em algumas das linhas fechadas também. E aqui ele fica mais manifesto. As negras vão sacrificar uma peça inteira, vão sacrificar um cavalo e vão passar não um, mas 2 peões a partir desta posição. É um jogo simplesmente sensacional. Então, após B4, negras jogam dama D5, exclama, sacrificando o cavalo. Após dama captura D5, E captura D5 e B captura o cavalo em C5, o peão de D captura C3. E agora nós temos não um, mas 2 peões passados para as negras. Esse final é complicadíssimo. Brancas têm uma peça a mais, mas certamente ela terá de ser sacrificada corretamente para anular esses 2 peões. Como eu já disse, existem diversos exemplos de jogos em bancos de dados. Esse vídeo é apenas uma orientação a respeito dessa posição e vai ser necessário um estudo mais aprofundado por parte de vocês que estão ouvindo. Vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Não esqueça, inscreva-se no canal, dê uma curtida, ajude a gente a progredir com o canal E4E5. Obrigado e até a próxima.